Você sabe que eu tenho meu livro, mas hoje eu não vou falar muito do livro, não. Eu vou falar na semana que vem. Vou falar hoje que eu quero focar aqui nas questões do carnaval. Que tô preocupada agora é com a gente chegar nessa fase que é um pouco tumultuada, porque as pessoas querem viajar, as pessoas querem se divertir e acabam cometendo alguns excessos da melhor forma possível. E aí, eu sei que também rolam algumas dúvidas. Carnaval chegando e tem gente que fica chateada porque fala assim, eu acho que eu não vou ter esse feriado, eu acho que eu não vou ter essa folga, eu acho que eu vou ter que trabalhar. Então a gente hoje vai tentar entender se carnaval, afinal, é feriado? O advogado trabalhista, Dr. Márcio Coelho, está aqui e ele vai esclarecer essa dúvida e vai tirar um tanto de outras dúvidas relacionadas a trabalho, direito do trabalho, tá bom? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar com a gente. Você vai bem? Eu vou, graças a Deus. Prazer. Vamos lá. Vamos. Primeira pergunta. Pois é. Carnaval é feriado? Bom, é um período de muita alegria, né? A população toda quer se divertir, é compreensível. Mas, pelo lado dos empregadores, a história não é bem assim, né? Existe sempre uma preocupação em relação às empresas, à atividade econômica e tudo mais. Culturalmente falando, o carnaval, terça-feira, foi definido como carnaval pelos costumes e ali se implantou um feriado, mas não é bem na lei, é baseado mais no costume. Agora, segunda-feira, sim, segunda-feira de carnaval é ponto facultativo. E aí, então, é que entra a conversa com o empregador, para que o empregador e os empregados se ajustem num acordo quando possível. Temos algumas atividades empresariais que não é possível isso, como, por exemplo, hospitais, pessoal que trabalha com luz, energia elétrica, com abastecimento de água e por aí vai. Se houver um acordo com o empregador em relação à segunda-feira, então será dado como feriado para aquele empregador. Mas aí temos que cada caso é um caso e cada empregador vai reagir de acordo com os interesses da empresa, mas também olhando para as festas de carnaval. Perfeito. Mas então, na terça é direito adquirido por costume? Digamos assim, não é um feriado propriamente dito, como são os feriados religiosos, a independência, enfim, república. Não, é um feriado que veio através dos costumes. Pessoa, com o passar dos anos, acabaram convencionando que terça-feira é feriado, então ficou como feriado. Perfeito. Sábado, para quem trabalha aos sábados, é um dia normal? Então, aí é que entra todo mundo quer viajar, todo mundo quer passear, né? É compreensível isso. Mas, por outro lado, temos que verificar a atividade da empresa, né? A atividade econômica que a empresa faz, né? A condição do empregador poder dar esse feriado ou não. Porque ele pode simplesmente pedir que trabalhe, que não é possível fazer um feriado no sábado. Então essa questão é uma questão delicada, porque todo mundo quer viajar, né? Todo mundo quer passear nessa época, mas temos que olhar também o lado dos empregadores e a preocupação que desperta com as atividades econômicas envolvidas, né? Até porque eu penso que deve existir interesse mútuo de manter essa relação a mais saudável possível, para manter esse emprego, não é verdade? Agora, e a quarta-feira de cinzas? Então, quarta-feira de cinza é a mesma questão, né? O feriado vai até meio-dia, depois de meio-dia... mas então vai as fantasias. Até meio-dia tá todo mundo liberado. Tá todo mundo liberado. Agora, chegou meio-dia, as fantasias têm que ser retiradas, né? E começar a trabalhar. Aqui vai também, como você disse, um bom relacionamento do empregador com os empregados, no sentido de, eventualmente, abolir o trabalho na quarta-feira. Não é o meu caso. Eu tenho um escritório e eu sou obrigado a observar a quarta-feira como sendo o dia de trabalho depois do meio-dia. Olha lá. Então a gente tem que ter esse bom senso. Agora, pensando, tem muitas
que trabalham em casa de família, as empregadas domésticas, agora assistindo ao programa e pensando, e no meu caso? Como é que é? A lei é diferente ou vale da mesma forma? Não vale da mesma forma. É observado, né, a necessidade, né, empregada doméstica nos afazeres domésticos, cuidar da casa, as refeições, enfim, limpar a casa. Vai também de uma conversa com os patrões para ver se é possível ou não conceder esse feriado. Vamos lá, pessoas de idade, idosos numa casa, né, necessitam do serviço da empregada. E por mais que ela queira, talvez não seja possível, em função de pessoas idosas, acamadas, enfim, cada caso é um caso. Então, mas lembrando que segunda-feira não é feriado, segunda-feira é dia normal. Segunda-feira é ponto facultativo. Ah. Pode ser feriado, não digo feriado, mas o patrão pode dar uma folga ou não. Agora, terça não, terça é por costume, terça-feira todo mundo tá liberado. É a farra. Terça-feira ninguém trabalha, é isso? É a farra. Eu gostaria apenas de destacar um ponto que é o seguinte. Nessa época do carnaval, há muitas viagens, as pessoas viajam, as pessoas passeiam, há muita atividade. E, vez por outra, acontecem acidentes nas estradas, pulando carnaval. E desses acidentes, muitos acidentes resultam numa incapacidade parcial. Por exemplo, a pessoa escorrega, cai, quebra um dedo, o dedo não flexiona mais. O que ninguém sabe é que essas incapacidades parciais dão direito a um benefício custeado pelo INSS chamado auxílio acidente. Isso ninguém conhece, é muito comum. Quantas pessoas se acidentam numa cidade como São Paulo por dia? Muitas. Muitas, milhares. Desses que se acidentam, quantos não ficam com um problema no tornozelo, no ombro? O que ninguém sabe é que essa situação, estando a pessoa com contrato de trabalho anotado, dá direito a um auxílio acidente de 50%. Mesmo que ela não pare de trabalhar, vamos supor, só machucou, mas ela continua trabalhando. A lei indaga sobre a existência ou não de incapacidade parcial decorrente daquele acidente. Quando o acidente é grave, as pessoas param de trabalhar, não tem como. Mas naqueles acidentes mais corriqueiros, a pessoa se afasta por 4, 5 dias, uma fratura de dedo, mas o dedo apresenta um problema. E o dedo é importante, porque todo o braço só faz sentido se houver dedo que movimente. Então, é indenizável o auxílio acidente de 50%. É importante porque a maioria das pessoas desconhecem isso. E essa indenização, ela é o quê? Mensal? Mensal. E por quanto tempo? É um pagamento, veja bem como é tão importante. O auxílio acidente corresponde, a grosso modo, a metade do salário que a pessoa ganhava, pago pelo INSS, mês a mês, até o dia da aposentadoria. Vamos supor aqui que a pessoa falta 15 anos para a pessoa se aposentar. Então, eu estou falando aqui de um benefício mensal, pago pelo INSS, a título de auxílio acidente, podendo o trabalhador continuar no mesmo emprego, em outro emprego, ganhar o salário, só que no final do mês, além do salário, passa a ter esse auxílio mensal. Uau! Nem imaginava alguma coisa. Vocês sabiam disso? Você sabia, você que está em casa? E não precisa ser um acidente no local do trabalho. Qualquer tipo de acidente. Atualmente, a Lei de Acidentes do Trabalho expandiu sua proteção. Qualquer pessoa que, estando registrada, sofre um acidente, um escorregão no banheiro, prática de esportes, consertando o telhado, jogando futebol, ficou com um problema no tornozelo, no ombro, no punho, muitas vezes dá, é uma redução da capacidade profissional daquela pessoa, tem uma redução funcional também, dá direito ao auxílio. Bom, aí vai ter que passar pelo médico, né, fazer a perícia. Isso é o seguinte, raramente
o INSS concede esse benefício. Ah, peraí, agora calma, agora a gente desanima. Quer dizer, é direito do cidadão, mas raramente o cidadão consegue. Sim, senhora. Aí existe a necessidade de entrar com o processo para aqueles que conhecem do que se trata, para tentar receber esse benefício. Se a pessoa não conhecer, fica por isso mesmo. Quantos que estão aqui nos assistindo? Um monte. Fica por isso mesmo. Talvez aqui entre até aqueles que estão nos assistindo aqui no estúdio. Fica por isso mesmo. Um ombro machucado. Quer dizer, um ombro machucado importa numa dificuldade de todo o braço. E isso reduz a capacidade de trabalho da pessoa. É um seguro, como se fosse um seguro de acidentes, um seguro normal. Só que custeado, pago pelo INSS. E não é de graça. O INSS recebe das contribuições feitas pelos empregadores e pelos empregados uma pequena parcela a título de seguro de acidente de trabalho. Poxa vida, olha lá. Ah, não, mas aí você falou a título de seguro de acidente de trabalho. Sim, mas foi expandido para qualquer hoje chama-se acidente de qualquer natureza. Pouco importa. Pouco importa. Incrível. Como é bom a gente ter informação, conhecimento para lutar pelos nossos direitos, não é? Agora, vamos ver se tem perguntas e se você já mandou a sua pergunta, eu vou passar para o Dr. Márcio Coelho e aí ele vai dar a resposta. Você pode mandar, dá tempo, lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram, tá certo? Primeira pergunta já vai para a tela aí. Vamos lá. Aí a gente já vai atendendo alguns pedidos e a gente vai aprendendo com a pergunta do outro, viu? A Norma diz assim, meu chefe diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que devo fazer? Isso aí é uma situação recorrente. A empresa, às vezes com uma dificuldade financeira, tenta trazer essa dificuldade financeira para os empregados, né? E os empregados ficam com essa questão de redução do salário, forçando a pessoa a pedir demissão e tudo mais. Essa é uma questão bastante comum até, infelizmente. Isso, se chegar a um ponto, digamos assim, em que o empregado não consegue mais suportar aquela pressão, tem que buscar a justiça do trabalho. E aí recebe todos os direitos como se tivesse sido mandado embora. Ok. Norma, respondido, né? Próxima pergunta, Letícia. Posso recusar a trabalhar horas extras? Então, essa daí é uma... Quer dizer, recusar pode, mas aí... Eu quero saber se você vai ficar com esse emprego, né? Isso aí. Olha, isso aí. O chefe vai falar para ela... Cláudia, virou advogada agora, é isso aí. Não é isso, é porque eu penso assim, como gestor, imagina, a gente precisa do funcionário. Aí eu não vou fazer hora extra, então... Eu acho que existe sempre, numa relação de trabalho, um toma lá, dá cá, né? Às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho com meu pai doente, eu preciso me ausentar do serviço, porque eu estou com uma situação na minha família. O empregador é humano e fala, não, pode ir. Caro, né? Mas às vezes também dá o seu contrário. Só, olha, eu preciso que você fique trabalhando aqui, eu te pago hora extra, mas você precisa ficar trabalhando. Ah, não, eu não vou fazer hora extra. Então, enfim. Tá. Poder pode, mas... Não deve. Não deve. Letícia, obrigada pela sua participação. Ludmila, meus salários estão atrasados, o que devo fazer? Olha, depois que tiver 3 meses de salário atrasado, a pessoa pode entrar na Justiça do Trabalho, pedir a rescisão do contrato, receber os salários atrasados, o fundo de garantia, as férias, 13º e por aí vai. Não é justo nem lícito que o empregado fique à míngua. Né? Como é que ele vai fazer para sustentar a família dele? Né? Às vezes, o empregador pode estar com uma dificuldade momentânea, mas se um mês e pouco, ele resolver essa dificuldade e voltar e restabelecer o pagamento normal, é compreensível. Mas, passando de 3 meses, está aberta a porta para a pessoa entrar com uma reclamação trabalhista e pedir todos os direitos, com todo o direito, né, digamos assim. Agora, doutor, cá entre nós, eu até acho que o senhor não vai gostar muito da pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Pode fazer.
Não é uma roubada entrar na justiça contra uma empresa? Porque dizem que depois que a gente faz uma coisa dessa, a gente nunca mais arranja emprego. Não, não é verdade. Isso daí não é verdade. Eu acho que o trabalhador tem que defender os seus direitos. Se ficar com receio de entrar e se perpetuar numa situação adversa para ele, é justo. Não era melhor, então, ele rescindir esse contrato de trabalho, buscar os direitos dele e depois também procurar um outro emprego. Também não é assim um terrorismo que existe, entendeu? As pessoas, não é bem assim. Os patrões são tão humanos quanto os empregados. Isso, olha, eu tive que entrar com uma reclamação porque não me pagava. Então vamos lá, vamos trabalhar comigo. Acontece. Para ficar com esse medo permanente, sem resolver a vida toda, é solução? Não. E conviver com injustiça adoece a gente, né? Tem alguma coisa melhor? Resolver, eu acho que é sempre muito bom. Para todo mundo. Eu acho que é melhor a conversa. Com certeza. Né? O acordo, assim, a boa vontade entre as partes soluciona uma série de problemas. Verdade. Sem que tenha que ir na justiça. Mas, às vezes, ninguém gosta de hospital, não é verdade? Mas às vezes tem que ir para o hospital. Vai fazer o quê, É isso né? aí. A Elisa de Aracaju, Sergipe, ela está dizendo assim, estou em período de experiência. Se eu ficar grávida, também tenho direito à estabilidade? A estabilidade, no período de experiência, se passou de... São 3 meses de a experiência, tá? Se for... Não, só se for registrada. Então 3 meses está excluída. Não tem. A não ser que o patrão não ligue, né? E fale, tudo bem. É isso que eu falo, né? Existe uma certa flexibilidade entre as partes. Tem patrão que, apesar de estar na experiência, fala, olha, tudo bem. Vai ter... E depois a licença maternidade, atualmente são 6 meses, né? Isso. Ele vai ficar sem essa funcionária por esse período. Isso. Vamos lá. Obrigada, Elisa. A próxima pergunta é da Angelina. Irei casar e gostaria de saber se posso pedir alguns dias de folga sem ter descontos no salário. Para o casamento, existe depende da convenção sindical, né? Tem convenção sindical que dá 2, 3 dias de folga para as pessoas que se casam, tanto para o homem como para a mulher. Tem que ver a convenção sindical da categoria profissional dela para saber isso com mais detalhes. Aí deveria ter uma lei assim, né? Porque a pessoa casa, quer lua de mel. Não é, gente? A gente tem que seguir um pouco o que está na lei também. Então, mas tem que mudar isso. Tem uma lua de mel para quem vai casar, doutor? É verdade. Não é verdade? É a melhor parte do casamento? A gente está aqui para ajudar, mas está aqui para falar a verdade também, né? Também, com certeza. Vamos lá, obrigada, Angelina. Próxima é a Renata, de Foz do Iguaçu. O meu patrão me demitiu, mas descobri que estou grávida. E já estava quando ele me demitiu. Tenho algum direito? Posso voltar? Tem sim. Retorno é aquele caso que tem que procurar a justiça. Nós acabamos de conversar. Procura a justiça, entra com uma reclamação trabalhista, pede para reassumir o cargo diante da gravidez comprovada, e aí vai ter todas as garantias. Se procurar a justiça, né? Se não procurar, ainda, mas eu não quero, depois eu não consigo emprego, o patrão vai ficar, eu não tenho outro emprego porque o patrão vai ficar bravo, isso não é solução. Tá joia. Próxima, obrigada, Renata. Vilma, de Ribeirão Preto. Estou trabalhando sem a carteira de trabalho. Qual o prazo máximo para devolução do documento? O patrão não pode ficar com esse documento, ele tem 15 dias, se não me engano, se não me falha a memória, para proceder à anotação do contrato e devolver a carteira. O que eles fazem? Segura a carteira para ver se aquela pessoa se qualifica para o emprego, né? E se qualificando, ele assina, senão... Senão ele nem assina? Clandestino. Mas é besteira, né? Porque não tem o prazo de experiência. Então, mas às vezes nem contrato de experiência tem. Né? Na prática, no nosso Brasil, acontece isso. Vai trabalhar aqui um mês e pouco, por ver se... Olha, ele não funciona, tchau, até logo. Nem contrato de experiência fazem. Complicado. É a realidade do nosso país. Infelizmente, né? Obrigada, Vilma. Um beijo para toda a turma de Ribeirão Preto. Próxima pergunta da Bruna. Como funciona a regra de vender as férias?
As férias podem ser vendidas pelo empregador, pelo empregado. Ela tem uma regra, se não me engano, se não me falha a memória, pode ser vendido metade das férias. A outra metade ela tem que cumprir. Mas, na prática, dependendo do empregador, ele aceita comprar todas as férias por empregado ou não, entendeu? Tem empregador que vai falar, não posso, não tenho esse interesse agora. Gostaria até de falar um minutinho, se me permite, sobre uma doença que abrange muitos bancários, padeiros, pessoas que, linha de produção, movimento repetitivo, que são as tendinites, as tendinopatias. Isso, Cláudia, é quase que uma epidemia entre os trabalhadores. E essa doença causada pelo trabalho dá direito ao auxílio acidente que nós acabamos de conversar. Às vezes você está aí com essa tendinite e não está sabendo. Tendinopatia tem de monte. Veja você, talvez a minha empregada tem problema de tendinite. O movimento repetitivo, o padeiro... Ela conseguiu balconista, 50% a mais do salário? Ela vai ser encaminhada, eu vou encaminhar ela para o INSS para poder postular o recebimento do auxílio. Maravilha. A Verônica está dizendo, meu chefe faz ameaças de demissão constantemente. O que devo fazer? Isso é o que chama-se assédio moral. Opa! Assédio moral. Fala, ou você produz, ou eu te mando embora. Outras vezes olha, você é uma incompetente, você é uma pessoa que não produz. Isso tudo acaba causando até uma doença na pessoa, uma depressão. E isso é motivo suficiente para pedir a rescisão do contrato de trabalho. Perfeito. Ou as pessoas ficam doentes, como de fato ficam. Agora, dessa forma, como você disse, né? Você é um incompetente, né? É ruim, mas é normal nas empresas o feedback, né? Chamar o funcionário e falar de algumas coisas, tanto o lado positivo quanto o negativo. No caso, se o empregador não estiver satisfeito com o funcionário, ele pode falar, olha, eu não estou satisfeito com o seu trabalho, está ficando aquém das minhas Mas há um limite, não? E se você não melhorar, eu vou ter que te demitir, vou ter que colocar alguém no seu lugar? Normalmente é assim, olha, eu gostaria que você produzisse mais, você não está produzindo, ou você não tem atenção. Às vezes uma advertência verbal resolve. Se persistir nessa situação, pode haver até dar uma suspensão para a pessoa, para o empregado, ou mesmo mandar embora, dependendo da situação. Cada caso é um caso. Depende. Muitas vezes o patrão fala, olha, você, por favor, produza mais, ou fique mais atento ao seu trabalho, e se conserta aquela situação amigavelmente. A joia. Doutor Márcio Coelho, ele está lá no Instagram como ADVM de Márcio Coelho, ADVM Márcio Coelho, e o site advmcoelho.com.br. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa tchau, tarde, tchau. viu? Muito obrigado.